Graça e paz, igreja, amém? Estamos aqui mais uma vez iniciando um culto, né? Um culto dessa quinta-feira. E estou muito feliz, muito alegre de estar aqui ministrando esse louvor. E vamos celebrar essa presença maravilhosa que existe aí dentro de você, dentro de nós, em nome de Jesus, amém? Aleluia, amém? Aplauda o Senhor aí de casa. Eu convido você a fechar seus olhos e descansar nessa presença maravilhosa do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos, e seu passar renovar-me, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia, glória a Deus. Que você fique com uma palavra poderosa. Que Deus venha encher a tua casa, a tua família, com o amor dele, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, igreja do Avivamento, como é que vocês estão? Me sinto honrado de poder estar aqui novamente para poder ministrar na vida de vocês. Estive ministrando aqui em janeiro e fui convidado novamente para estar aqui. Estou com saudade de vocês e irei ministrar agora na vida de vocês. Amém? Gostaria que a igreja do Senhor visse a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 7, versículo 13. Amém? E diz assim a palavra de Deus: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, igreja? Vamos orar? Deus de poder e glória, estamos em tua presença agora para te agradecer, meu Pai, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós agradecemos por essa palavra e nós cremos nessa palavra. E eu te peço agora que teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, possa trazer o entendimento aos teus filhos. Nós repreendemos agora toda ação demoníaca, toda ação do maligno sobre a vida dos teus filhos, que venha trazer confusão, que venha trazer medo, que venha trazer depressão, que venha trazer tudo aquilo que o mundo está vivendo nesses momentos, Pai. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. Amém. Amém. O contexto aqui, amados, é a construção do grandioso templo de Jerusalém, a construção do templo de Salomão. Ali ele consagra aquele templo ao Senhor, e ali o Senhor se apresenta, e a presença de Deus enche aquele lugar. Então diz a palavra que Salomão, ele se apresenta a Deus, ele ora ao Senhor, e ali ele começa a entregar situações das mais diversas, como tragédias, guerras, secas, pestes, fome, situações dessas que o povo vivera ao longo de sua história. E ali ele pede a intervenção de Deus, o socorro de Deus, o auxílio de Deus. E o Senhor Deus, o próprio Deus, responde a Salomão dizendo assim: eu escolhi esta casa como casa de oração, eu escolhi esta casa como casa do meu sacrifício. Então o Senhor Deus responde a Salomão com esses termos, lá no versículo 13: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo. Amados, quando Deus fazia isso, é porque o povo estava em pecado, em desobediência.
em transgressão, em rebelião contra Deus. Essas questões de seca, fome, guerra, pestes, pragas, isso era a forma do povo, de Deus disciplinar o povo. Era Deus mostrando o seu desgosto com o povo. Mas eu quero que vocês entendam que mesmo o povo pecando, mesmo o povo errando, mesmo o povo estando em transgressão contra Deus, quando o povo se arrependia, olha o que o Senhor Deus diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Glória a Deus, amados. O Senhor Deus tem promessa para nossas vidas. E eu quero que vocês entendam o seguinte: o prelúdio do avivamento é crise. É quando a igreja está fraca, é quando a igreja peca contra o Senhor, é quando a igreja está sem o vigor espiritual, é quando a situação adversa vem, que o povo cai em si, reconhece que não está levando Deus a sério, que reconhece que está pecando, que está errando, que está debaixo da disciplina de Deus, e quando ele reconhece que está pecando, que está errado, que se arrepende, há promessa espiritual, há promessa de avivamento, há avivamento espiritual. E eu quero que vocês entendam esse texto, mas primeiramente o Senhor Deus coloca o problema ali no verso 13, depois ele vem com a disciplina dele, no verso 14, então, no verso 15, ele vem com sua presença. E esse texto, amado, existe 3 verdades centrais neles, eu quero que você anote. Se você estiver em casa agora, neste momento, anote quem nós somos, o que precisamos fazer e o que Deus nos promete. Essas são as 3 verdades centrais desse texto. E a primeira delas é quem nós somos. Lá no verso 14 diz: e se o meu povo, que chama pelo meu nome. A primeira coisa que o texto nos informa é que nós somos povo de Deus. Avivamento, amados, é para o povo de Deus. Avivamento não é para o ímpio, avivamento não é para o mundo, avivamento não é para o incrédulo. Avivamento é para a igreja de Deus. Apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa condição de vivermos debaixo da disciplina de Deus, nós somos o povo da aliança. E quando nós reconhecemos que nós estamos errados, Deus suspende a disciplina e envia sua bênção. Quem você é? Quem nós somos? Nós somos o povo de Deus, povo escolhido por Deus, povo chamado por Deus, povo separado por Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos o povo separado, escolhido por Deus, nós somos o corpo de Cristo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Nós somos a menina dos olhos de Deus, quem o Senhor Deus tem todo o prazer. E amados, isso é muito importante, isso que nós temos que entender. É um grande privilégio, amados, mas é uma grande responsabilidade. Por isso a convocação divina é para o povo de Deus. Não é se o ímpio, não é se o incrédulo, não é se o mundo, não é se o ateu, não é se o agnóstico, é se o povo de Deus. Avivamento é para mim, avivamento é para você, avivamento é para nós. Amém? A segunda parte que nós podemos observar nesse texto: nós somos conhecidos como povo que chama pelo nome de Deus, amados. Olha que coisa linda. Nós somos conhecidos por esse povo. E é aí que está a grande diferença de nós para o incrédulo, para o mundo. Porque quando a adversidade vem, quando as tempestades vêm, quando a tribulação vem, quando o deserto chega, o que nós fazemos? Nós se voltamos para Deus. Nós buscamos a Deus. E o que o ímpio faz? Quando a disciplina de Deus vem, quando a tempestade bate sobre a sua porta, ele se endurece ainda mais. Ele se afasta ainda mais. E essa é a grande diferença, porque o mesmo sol que endurece o barro é aquele que amolece a vela. O segundo ponto aqui, amados, que nós podemos ver é o se. Se é uma condicionante. Ela diz o quê? Ela diz ou você busca a Deus ou não. Você não é obrigado a buscar a Deus, mas tem uma grande questão aí. Você não deixa de ser povo de Deus. Mas quando você não busca a Deus, quando você não busca o Senhor, porque nós já sabemos qual é o nosso papel, qual é a nossa função, o que nós devemos fazer, nós não somos inocentes. E aí, quando nós não buscamos ao Senhor, as bênçãos que pertencem a nós, as bênçãos que o Senhor iria derramar sobre as nossas vidas, as chuvas restauradoras, elas são retidas. Avivamento é para aquele povo que busca a Deus, é para aquele povo que reconhece e
que vai atrás de Deus, que tem sede de Deus. Essa é a primeira coisa que nós devemos entender, quem nós somos. É isso, amados. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, beleza, eu sou povo de Deus, mas está acontecendo inúmeras coisas na minha vida. Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. É porque você não busca a Deus, você não está buscando ao Senhor. Por isso que as adversidades vêm. E aqui nós vemos perfeitamente o que está acontecendo nesse texto. Muitas das vezes o povo de Israel se afastava de Deus. O povo de Israel esquecia a Deus. O povo de Israel seguia outros caminhos. E aí o Senhor Deus mandava a sua disciplina sobre o povo. E quando o povo reconhecia, aí o povo se tocava, se arrependia e tinha a bênção de Deus sobre a vida deles. E agora nós vamos para o segundo ponto, que nós precisamos fazer. A palavra é bem clara, ela diz lá no verso 14, se humilhar. A primeira coisa que nós devemos fazer, amados, é se humilhar. O primeiro degrau da escalada é humilhação. Cristianismo começa com humilhação. Por isso, amados, que quando o Senhor Jesus abre a porta das bem-aventuranças, Ele diz, bendito os humildes de espírito. Ninguém pode ter um encontro com o Senhor, Deus, com o Todo-Poderoso, com papo grande. Ninguém pode se encontrar com o Senhor, com Deus vivo, sem antes se curvar. Ninguém pode estar na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que é santo, 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 sem antes botar a cara no pó. Precisamos se humilhar. Nada mais existe a Deus, amados. E nada mais Deus existe do que a soberba, do que a altivez, do que o orgulho, do que o homem nutrir no seu coração qualquer sentimento de grandeza. Por isso que o primeiro passo, o primeiro degrau dessa escalada é humilhação. E é isso que nós precisamos fazer, mas nós precisamos parar de reivindicar coisas. Muitas das vezes nós queremos reivindicar coisas de Deus, como se Deus fosse o nosso empregado. Chegamos na presença do Senhor, achamos que Ele tem que fazer. Amados, nós precisamos se humilhar. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não é uma mudança, não é uma melhora de comportamento que eu estou falando aqui para vocês, como os fariseus faziam. Pegava madeira velha, passava aquele verniz, aparentemente aquilo ali é muito bonito, mas por dentro é podre, sepulcro caiado, que diz a palavra de Deus. Porque o Senhor Deus, Ele conhece no íntimo, amados. Deus não quer melhores votos, novos melhores votos. Deus não quer que você finja ou que você faça coisas novas. Não, amados. O Senhor Deus, Ele quer pessoas que tenham um coração aquebrantado, porque Ele habita no meio de um povo com coração aquebrantado. Deus procura um povo com coração aquebrantado. E o primeiro passo é se humilhar. O segundo passo do que nós precisamos fazer, amados, é orar. E aqui eu chamo a atenção para vocês que nunca houve na página, nas histórias da Bíblia, avivamento sem que antes não houvesse humilhação e oração. Para que haja avivamento nas nossas vidas, nós precisamos se humilhar. Nós precisamos orar. E eu digo uma coisa aqui para vocês, amados. Se a oração na igreja está na sala da UTI, é porque esse povo não tem fome de Deus. É porque esse povo não tem sede de Deus. É porque muitas das vezes nós não queremos a Deus. Nós estamos procurando Deus, muitas das vezes porque Ele pode nos oferecer, porque Ele pode nos dar. E avivamento não é sede de coisas. Avivamento não é sede de bênçãos. Avivamento é sede de Deus, amados. Avivamento é sede de Deus. É buscar estar na presença do Senhor. E eu falo para vocês, amados, avivamento nada mais é que a presença manifesta de Deus. Por isso que nós precisamos buscar. E eu falo, foi isso que Jacó fez. Perseverou na oração. E Deus mudou a história dele. Deus mudou o nome dele. Foi isso que Elias fez no Monte Carmelo.
e as chuvas restauradoras vieram. Ele colocou a cara no pó, ele se humilhou diante da presença de Deus, e as chuvas restauradoras vieram. Foi isso que Ezequias fez, removendo grande risco e perigo de invasão em Jerusalém. Foi isso que Neemias fez, orou, prevaleceu na oração, e a cidade que estava em escombros 142 anos foi restaurada no tempo recorde de 52 dias. Se nós queremos avivamento, amados, nós precisamos orar. Foi isso que os discípulos de Jesus fizeram, 10 dias contínuos orando, buscando a presença de Deus, e o Shekinah de Deus se derramou naquele lugar. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus. Para vocês terem uma noção, amados, um grupo de pastores da Coreia do Sul sendo perseguidos. Só para vocês terem uma noção, em apenas um dia, em frente ao rio Han, na cidade de Seul, 200 pastores foram mortos, decapitados, no início do século. E aqueles pastores, eles começaram a orar a Deus, e aí eles pegavam os cristãos, eles jogavam os cristãos dentro das igrejas, fechavam as igrejas e atiravam neles, ateavam fogo. Aqueles que tentavam fugir, eles atiravam. Eles pegavam os cristãos, sentavam eles e jogavam pedras de 500 quilos nas pernas daqueles homens de Deus. E aí um grupo de pastor começou a orar e começou a buscar Deus verdadeiramente, começaram a se humilhar, a orar, prostrar diante de Deus. Sabe o que aconteceu, amados? Um grande avivamento aconteceu na Coreia do Sul em 1907, e esse avivamento é refletido até hoje. Se eu não me engano, lá é uma das maiores igrejas, se eu não me engano, a maior igreja está lá ainda hoje. Mas eles perseveraram, eles oraram, eles se humilharam. O terceiro passo que nós devemos fazer é buscar a Deus. E como nós iremos fazer isso? Através de se humilhar, orar e buscar o Senhor. Vejam, amados, que isso é uma via de mão dupla. Se você busca a Deus, Ele busca você. Se você se volta para Deus, Ele se volta para você. E avivamento nada mais é que a presença de Deus. E eu falo para vocês, amados, o que você acha que acontece quando Deus se manifesta? E eu quero que vocês entendam que há uma grande diferença em presença manifesta de Deus e onipresença de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas falam, Deus está aqui. Às vezes, quando nós estamos no culto, as pessoas falam, Deus está aqui. Mas às vezes tem um incrédulo, ele chega dentro da igreja, olha para o lado, vê o irmão com o cara fechado. Olha para o outro lado, vê o irmão sem brilho. E ele fala, será que Deus está aqui? Será que realmente Deus está aqui? E é isso que a igreja tem que entender, amados. As pessoas têm que entrar dentro das portas da igreja e sentir verdadeiramente a presença, o Shekinah de Deus. A igreja do Senhor precisa se voltar para Deus, precisa buscar a Deus, para que quando alguém entrar dentro dessa igreja, ou entrar dentro da igreja, da tua casa, onde seja, sinta a presença de Deus. Porque eu te falo uma coisa, amados, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de estar na presença do Senhor, elas tiveram a vida delas mudadas completamente. Ninguém entra na presença do Senhor e fala, foi legal. Muda história. A alma Shekinah, milagres acontecem. E isso que eu quero que vocês entendam, amado. E o que é buscar a Deus verdadeiramente? Infelizmente, nós, o homem, ele mudou o foco. Antes o centro era Deus. Nós mudamos o eixo para o homem. Nós viemos para a igreja à procura de um emprego. Nós viemos para a igreja para que o Senhor Deus cure o nosso dedão do pé. Nós viemos para a igreja através de bênçãos. E não, amados, não que isso seja ilícito, não que isso seja errado, não, isso é lícito, isso é permitido. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: quando nós viermos para a igreja buscar ao Senhor verdadeiramente, e se falarmos, hoje eu vou para a igreja porque eu quero sentir a Shekinah de Deus, hoje eu vou para a igreja porque eu quero sentir a presença de Deus, hoje eu quero estar na presença do Senhor, você vai ver que Deus vai mudar a sua vida completamente. Tem um texto na Bíblia, amados, que ele me impacta muito, lá em Êxodo 32,
quando o povo de Israel peca contra Deus, o Senhor Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, o povo pecou, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou mandar um anjo com você até a terra prometida, mas daqui para frente eu não vou mais. Sabe o que Moisés fala para o Senhor Deus? Ele diz assim: Senhor, se o Senhor não vai conosco, não me faça subir daqui não, porque o anjo é muito bom, mas ele não te substitui. A terra prometida é muito boa, mas sem a tua presença ela não vale de nada. E é isso que nós temos que entender, a presença de Deus, amados. De que adianta nós conquistarmos o mundo, nós ganharmos inúmeras coisas, nós estarmos aqui na presença aqui na igreja com nossos irmãos, mas não ter a presença de Deus. E é isso que eu quero que vocês entendam. O mais importante de nós é a presença do Senhor. A maior herança, a maior bênção é a presença de Deus nas nossas vidas, amados. Quarto ponto aqui, amados, é se converter dos seus maus caminhos. E você pode falar assim: João, mas as duas coisas não combinam, povo de Deus e maus caminhos. Mas convenhamos, amados, você tem pecado contra Deus? Se você falar que não tem pecado, você está mentindo, diz a palavra de Deus. E eu quero que vocês entendam, amados, que as pessoas que mais têm consciência dos seus pecados não são as que mais pecam, mas as que mais próximas de Deus estão. As que mais andam próximas de Deus. Se você vê alguém aplaudindo os seus feitos, elogiando, falando da sua santidade, pode ter certeza, essa pessoa está afastada de Deus. Porque aquela pessoa, quando ela está nas trevas, quando ela está na penumbra, ela não vê as suas manchas. Mas quando você está próximo de Deus, quando você busca a Deus, aquele que é luz, os mais próximos de Deus, eles dizem: ai de mim, Senhor, porque o pecado, ele passa a ser pecado de verdade. Por isso que nós precisamos buscar a Deus, precisamos estar na presença do Senhor, para que o pecado, ele passe a ser pecado, ele torne-se pecado. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite, amados. O que são, amados, os maus caminhos? Todos nós sabemos, nós não somos inocentes. O que você está fazendo que não deveria fazer? O que você está pensando que não deveria pensar? E agora, amados, nós vamos para o terceiro ponto. O que Deus nos promete. O que Deus nos promete. Então eu ouvirei dos céus. Oh, amados, olha o que o Senhor Deus fala. Então eu ouvirei dos céus. Amados, fala-se para nós, não é a melhor coisa que tem, é que o Senhor Deus possa ouvir a nossa oração. Imagina, amados, Deus ouvindo a nossa oração, é a melhor coisa que tem. E Ele tem desejo, Ele quer ouvir nossa oração, Ele quer responder nossa oração. Mas você já parou para olhar ou analisar que você já orou algumas vezes e já sentiu que sua oração não chegou? Você já às vezes foi orar para o Senhor e teve vergonha de orar? Ou quantas das vezes você nem quis orar? Aqui o Senhor Deus diz que se nós se humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos e se arrepender dos nossos maus caminhos, o Senhor Deus, Ele vai ouvir a nossa oração. Deus, Ele tem prazer, amados, em ouvir a nossa oração. É isso que Ele quer, Ele ama, Ele é o nosso Pai. Qual é o Pai que não quer dar coisas boas para os nossos filhos? Para os filhos? É Deus. O segundo ponto aqui que Deus nos promete é perdoar os nossos pecados. Amados, o Senhor Deus, Ele promete perdoar os nossos pecados. E porque tarde o avivamento, amados, né? A gente sempre ouve muito falar dessa coisa, avivamento, que é avivamento, que é avivamento. Amados, o
o maior problema na igreja não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Porque o pecado ele nos afasta de Deus. Por isso que Paulo ele diz que o pecado é maligno. O pecado ele nos priva da maior bênção das nossas vidas, que é a presença de Deus. O pecado é pior que a doença, o pecado é pior que a solidão, o pecado ele é pior que a morte, o pecado é o que gera o inferno. Tem uma passagem, amados, na Bíblia, lá em Josué 7, quando Josué leva uma cachapada, ele perde para a cidade de Ai. Eles tinham acabado de destruir Jericó. E aí eles perdem para Ai, que era muito menor, muito pequeno. Então Josué pega o povo, rasga suas vestes, se prostra diante de Deus e começa a orar. E Deus chega para Josué e fala: ei, Josué, pode parar. Pode parar. Há pecado no meio do arraial. Enquanto o pecado estiver no meio do povo, eu não serei com vocês. O pecado ele nos afasta de Deus. E chega, amados, o último ponto que o Senhor Deus nos promete: e sararei a sua terra. Oh, glória a Deus. A nossa vida precisa de cura, amados. O nosso mundo precisa de cura. A nossa nação precisa de cura. A nossa cidade precisa de cura. A nossa família precisa de cura. E quando eu falo de cura, é de várias áreas, amados. Nessa pandemia maldita que se instalou no mundo, nessa peste, nessa praga que se instalou no nosso planeta, e muitas outras que são pragas que vêm com ela, como depressão, ansiedade, medo. E isso, amados, só nos mostra uma coisa: que o Senhor Jesus ele está voltando. Isso é um sinal de Deus. Isso é um sinal da vinda do Senhor. E nós que somos a igreja do Senhor precisamos a cada dia mais se humilhar, orar, buscar, se arrepender dos nossos maus caminhos. O Senhor Jesus está voltando. Precisamos voltar para o Senhor, amados. É tempo de arrependimento. É tempo de se aquebrantar diante de Deus. Você, pai de família, mãe de família, coloque os seus filhos agora para orar. É você que manda na sua casa. Busca o Senhor, amados. Ore pela tua família. Interceda pela tua casa. Não é tempo de brincar, nós precisamos buscar ao Senhor todo momento, toda hora, sem cessar. Não é tempo de brincadeira, amados. Não é tempo de brincadeira. Para finalizar, eu gostaria de orar. Coloque-se em pé agora, amados. Você que está com sua família, junte-se com sua família agora. Vamos orar ao Senhor. Deus, poder e glória, entramos em Tua presença agora, Pai, para te pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha trazer o arrependimento, que o Senhor venha trazer o entendimento, Pai. Que esse momento que estamos vivendo é um momento que precisamos buscar a Ti. Que os Seus sinais estão a todo tempo batendo na nossa porta, Pai. Ora, vem, Senhor Jesus, cobre-nos com Teu sangue, livra-nos de todo mal. A Tua palavra diz que o Senhor nunca viu o justo mendigar o pão. A Tua palavra diz que nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. E eu creio, Pai, em tudo aquilo que o Senhor diz. Que o Teu povo possa ter o coração aquebrantado, que o Teu povo venha sentir o desejo de te buscar, de orar, de jejuar, de estar na Tua presença, Pai. O que eu te peço agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Não esqueça de ofertar, de dizimar, de semear na casa de Deus. Estenda suas mãos. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, Senhor. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos hoje e para sempre.
Fique na paz, amados. Deus te abençoe.